Boa tarde, pessoal. Eu vou falar sobre as alterações dos requisitos de elegibilidade para se tornar um cidadão australiano. Vocês vão lembrar que em 20 de abril de 2017, o ministro da Imigração informou através do Facebook que alteraria diversos requisitos para se tornar cidadão australiano. Entre os que mais preocupam os cidadãos brasileiros são os requisitos de permanência, quanto tempo de permanente residente e os requisitos de inglês. Atualmente o critério de permanente residência seriam 4 anos de Austrália, sendo que um desses anos você fosse residente, e em relação ao inglês é que você tivesse apenas um nível de inglês, não existia nenhum certificado oficial para que você comprovasse isso. A regra mudou e eu vou fazer a leitura das alterações dos parágrafos da lei e depois eu vou mostrar para vocês como vocês podem consultar esse projeto de lei e participar desse processo democrático. Então, ele alterou lá o parágrafo 20 na aplicação e elegibilidade para a cidadania. A pessoa pode fazer uma aplicação e ele troca o item E do artigo 21(2)E e fala que a pessoa antigamente tinha que ter um nível básico de inglês e agora ele fala competent. O que quer dizer isso? Competent, para os termos da Departamento de Imigração, quer dizer que a pessoa tem que ter nota, no mínimo nota 6 nas 4 bandas do IELTS test ou equivalente, ou seria Speaking, Reading, Listen and Writing. Ele também alterou lá o parágrafo 22(1)A até o C, que eram os requisitos gerais de residência, né? O que é o período de residência. E agora ele fala que alterou e substituiu com a nova redação falando que o requisito de residência será atendido quando a pessoa estava presente na Austrália como permanente residente durante o período da pessoa de residência, imediatamente antes do dia que a aplicação é feita. O que quer dizer esse parágrafo aqui? Esse parágrafo 22(1)A, segundo o Explanatory Memorandum preparado por eles, que é a explicação das alterações que foram feitas, ele quer dizer o seguinte: de acordo com os novos parágrafos, a providencia que a pessoa satisfaz os requisitos de residência para os requisitos do artigo 21 se a pessoa estava presente na Austrália durante o período de residência da pessoa. E aí vem a definição na subsection 22(1), a definição do que é período de residência. Residence period é o período de 4 anos, ou seja, 4 anos após a sua residência você se torna elegível para a cidadania. Vem aqui no Citizenship Test, uma alteração lá na subsection 23A. Ele inclui a subsection 23A3, sem limitar os requisitos de elegibilidade da pessoa. O critério pode definir se a pessoa já falhou no teste, se a pessoa não cumpriu com os requisitos e as regras do teste, ou se a pessoa foi encontrada cheating durante o teste. Então aqui ele faz, antigamente as pessoas poderiam fazer o teste ilimitadas vezes, não tinha uma limitação. Agora, de acordo com essa nova subseção, faz claro que o ministro pode determinar, por exemplo, que a pessoa falha mais que 3 vezes no teste, ela não se tornará mais elegível para refazer o teste. Outro exemplo seria se a pessoa foi encontrada colando durante o teste. Nessas circunstâncias, o ministro tem poder para determinar que a pessoa não é elegível para refazer o teste. Em ambos os casos, isso resultaria que a pessoa não completou o requisito do teste e, portanto, não satisfaz o critério para se tornar elegível para a cidadania. Aqui ele faz a alteração também da Section 46, Application Requirements. Uma aplicação será feita no formulário para ela ser avaliada lá pelo Case Officer e aprovada. Ela precisa ser a aplicação válida. E aí qual que é a questão dessa cláusula, né? Desse item, dessa subsection? É que logo após ele vem e coloca uma subsection quando uma aplicação é considerada inválida. E aí ele faz as explicações, mas isso vai ser explicado
lá nas disposições transitórias da lei. O que são as disposições transitórias? São as explicações como que essa nova lei vai operar. Então, essa nova lei, ele fala que a lei entrará em vigor na data que ela for devidamente aprovada pelo Parlamento, pelo Senado e assinada pelo Governor-Geral, que é o representante da rainha. E aí ele fala que a lei está em vigor a partir daquela data. Entretanto, para as questões no que concerne a nós brasileiros lá nos artigos 21, 22, que é o requisito do inglês e da residência, a lei entra em vigor lá em 20 de abril. Então, todas as aplicações recebidas no dia 20 de abril ou depois do dia 20 de abril, elas estariam sobre a égide, né, sobre essa nova lei estaria em vigor para essas aplicações. Ou seja, 19 de abril, lei antiga, 20 de abril em diante, lei nova. E aqui, no item 139, Application Requirements, do Shadow, né, do Schedule da lei lá das disposições transitórias, ele fala o que significa essas alterações. O efeito dessa aplicação seria que aplicações feitas no dia 20 de abril ou depois do dia de abril pode ser feita com base nos requerimentos da seção 46 lá da lei antiga e, portanto, essas aplicações podem não ser mais consideradas válidas de acordo com a lei nova. Pessoal, basicamente é isso, só para explicar. Isso é apenas um projeto de lei, vai ser devidamente discutido pelo parlamento, pelos comitês, pelo Senado, e depois, se for aprovado, ele vai entrar em vigor. Tem muito a ser feito, é necessário que a sociedade democrática participe desse processo legislativo, exerça o seu direito a expressar opinião devidamente regular, né, através de protestos e mecanismos legais. Só para explicar para vocês, a Austrália possui um sistema jurídico distinto do Brasil e, em alguns casos, como o presente, a lei pode sim ter efeito retroativo, não é inconstitucional, como algumas pessoas dizem, né? Essa lei ainda passará por todas as fases para devida aprovação. Isso aqui é somente um vídeo informativo, não tem caráter de ser immigration ou legal advice. Quando e se a lei for aprovada e entrar em vigor, certamente haverão centenas de vocês que estarão em dúvida. Procurem um agente ou um advogado de imigração caso você esteja incerto. Embora eu acredito que vai ter bastante divulgação em relação a isso. Eles são as únicas pessoas autorizadas a dar immigration advice. Qualquer outra pessoa que assim o faça está praticando um crime e você nunca deve colocar a sua vida em risco nas mãos de pessoas que não têm o conhecimento técnico necessário, né? Consulte, acompanhe, participe, debata esse projeto de lei. Eu vou colocar aqui o site do parlamento para que vocês participem, verifiquem os speeches, a leitura, a discussão sobre a lei e exerça o seu direito como pagador de impostos, né? Hoje é dia 16 de junho, são 5 horas e 15 minutos. Muito obrigado, até logo.